Bom, olá a todos, é um grande prazer estar aqui, né, para mais um vídeo. Esse vídeo eu estou fazendo, eu gostaria de fazer esse vídeo para todas as pessoas, né. Uma pessoa alguns dias atrás me perguntou, falou, olha, por que né, você com tanta arte, com tanta cultura, envolvido com tanta arte, com tanta cultura, com música, né, e por que você não é de esquerda, tá? Por que você não é petista, né? Ou seja, ele queria perguntar isso, né? Mas ele perguntou por que eu não sou de esquerda, tá? Para início de conversa, eu não sou de esquerda e também não sou de direita, tá? Eu sou anarquista, anarcocapitalista, né? Os anarcocapitalistas, eles entendem que a função do Estado é zero, não vale nada para nós. A função do Estado para nós, o Estado não representa nada para nós, a não ser um fardo nas nossas costas, a não ser um fardo de impostos para a gente poder carregar, tá? Então, assim, eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou anarcocapitalista. É a primeira coisa que eu quero que você saiba, né? E eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer, e que geralmente algumas pessoas me mandam, quando começa a campanha política, fica me mandando coisa do PT, coisa de não sei o que, e do fulano de tal, do ciclano e tal. Então eu vou deixar bem clara a minha posição para que você entenda. E a minha crítica central aqui é o PT, tá? Desde a minha adolescência, que eu estou envolvido com música, e na minha infância e tal, quando eu cheguei na adolescência, eu pude notar uma coisa. As bandas que eu gostava, elas floresciam, elas cresciam dentro de um ambiente conservador, né? Um ambiente conservador, mas onde a liberdade funcionava, tá? Então, assim, as bandas que eu mais apreciei na minha adolescência vieram todas da Inglaterra: Beatles, Stones, Pink Floyd, U2, tá? Todas essas bandas, elas surgiram ali debaixo das asas debaixo da ninhada ali da rainha de um país conservador, mas onde a liberdade de expressão era garantida. Então, assim, e nos Estados Unidos também, um país basicamente religioso, cristão e tal, conservador, mas onde a liberdade de expressão era permitida. E quando eu olhava lá para a Rússia, né, para a Rússia, para a China, para Coreia do Norte, para Cuba, desses países aí não estava vindo arte nem cultura nenhuma. Então eu comecei a me perguntar o motivo, o porquê daquilo, né? E na minha época tinha aquelas bolachas, os discos de vinil, né? E uma vez eu pegando uma matéria se eu não me lembro, era na revista Bis da época, foi na Bis ou foi na Guitar Play, uma dessas duas revistas, e veio uma matéria lá falando sobre o rock em países comunistas, e mostrando a luta daquela geração dentro dos países comunistas, dentro da Rússia principalmente. Sabe o que os jovens lá faziam? Eles pegavam uma chapa de raio-x e faziam as ranhuras nela dos vinis para poder ouvir discos de vinil na Rússia. Por quê? Porque o governo ele proibia a música, os vinis americanos, ingleses, de entrar no país, tá? Ele proibia isso. E em Cuba mesmo, era proibido, as rádios não podiam tocar música americana. Os shows nesses países aí vieram acontecer muito tempo depois, né? E ainda você ainda vê assim esses países aí. Hoje eu sou um investidor em Bitcoin. Você vê, por exemplo, países como a China proibindo o Bitcoin. Por quê? Porque a métrica desses lugares onde é controlado por partido de bandeira vermelha, socialista e comunista, é a proibição. Tá? E no meu mundo libertário, no meu mundo artístico libertário, a proibição não existe.
A proibição não existe no meu mundo. Então, sempre quando eu vejo um partido de bandeira vermelha, eu já olho e eu já dou pau direto. Eu já dou PT direto. Porque PT é pau mesmo. Você tem que dar PT nesse negócio, porque é pau. Então, o PT, a história do PT, eu tô com 50 anos. A história do PT eu conheço muito bem. Tô com 50 anos. Tá? O PT foi um partido formado em 1985. Eu nasci em 71. Tá bom? Então eu conheço a história do PT muito bem. Né? O PT foi aquele partido que vem daquela militância fixada aqui no Brasil pelo PCdoB, pelo Partido Comunista do Brasil, que foi formado com aquela intentona comunista. Tá? Então, se você não sabe o que é intentona comunista, pesquise um pouquinho o que é intentona comunista. Então, foi formado pela intentona comunista então o PCdoB é o pai de todos esses partidos esquerdistas vermelhos aqui no Brasil. Tá? O PCdoB ele foi um partido formado aqui em 1922. Né? E assim, esses militantes do PCdoB são os que pegavam as armas mesmo e pegava na arma mesmo para poder lutar contra o governo da época, tá? Agora, o PT hoje, quando o PT é governo, que se ajunta uma população para lutar contra o PT, né? O PT ele é um partido que não aceita isso. O PT é um partido que não aceita luta contra ele mesmo. Ele nasce de lutas, ele nasce de rebeliões e tal, mas eles não aceitam. Então o que eles vão taxar essas lutas? Golpe? Não, fulano de tal tá cometendo um golpe contra a gente, que não sei o que e tal. Entendeu? Então assim, e daí já nasce a contradição desses partidos de esquerda. Por quê? Esses partidos de esquerda, quando eles não estão no poder, eles lutam contra o poder, mas quando eles sobem no PT, no poder, e a população luta contra, né, eles não acham isso uma coisa boa. Né? Eles não acham isso uma coisa boa. E eles deviam aplaudir isso. Por quê? Por que eles deviam aplaudir? Porque eles praticam esse tipo de coisa, que é a militância, que é vamos dizer assim, o ser esquerda, o militar contra. Então assim, se eles praticam isso, deveria ser agradável para eles também, mas não é. Então assim, eles vão fazer de tudo para calar a voz de quem luta contra esses partidos, contra eles quando eles estão no poder. Então isso aí é o princípio da conversa. Depois, em 1985, logo quando os militares entregaram o poder, né, para essa nova república que está aí, o PT teve um inimigo mortal, que foi o PMDB. O PMDB foi um inimigo mortal do PT, o inimigo número 1, classe A. Né? Então assim, o PMDB é um partido surgido ali do Arena, MDB e tal, MDB, PMDB e tal. Então o PT militou contra o PMDB ferozmente, assim, com unhas e dentes. Mas depois, o que o PT faz? O PT ele vai se unir com o PMDB numa chapa Dilma e Temer. Né? Então assim, o PT na sua história, ele começa a lançar contradições. Por quê? Porque os petistas, eles viram o seguinte, eles viram que é impossível lutar contra o capitalismo. Né? E eles viram também que o Estado, da forma como o Estado falhou, o Estado falha. Por quê? Porque hoje um jovem, né, uma pessoa que tem 22, 23, 24 anos, ele luta para ter o quê? Uma carteira, né? Eu vou falar assim de classe pobre mesmo. Uma carteira, uma moto, um carrinho, um celular, né? Casar,
ter uma casinha, né? Comprar uma televisão, assinar uma Sky, não sei o que. Esses são os anseios de um pobre, de um trabalhador de brasileiro de uma forma geral. Então, o PT com aquele discurso de que o capitalismo, de que os ricos não sei o que e tal, todo esse discurso caiu por terra porque os petistas perceberam que não é isso que a população brasileira quer. A população brasileira não odeia rico nenhum, não é? A população brasileira não odeia o Neymar, né? Os jovens não odeiam o Neymar. Eles querem ter o tênis que o Neymar tem. Eles querem isso. Nem que eles vão comprar pirata lá da China e tal, mas eles querem ter o tênis que o Neymar tem. Então, de cara, o discurso do PT, esse discurso socialista, comunista, que vem lá do ranço lá de Karl Marx, lá nos países comunistas, né? do ranço lá de Lenin, Stalin, né? Toda essa turma lá. Então o discurso falhou. Por que o discurso do PT falhou aqui no Brasil? Eu vou explicar para você de uma forma que tem uma escritora, uma filósofa chamada Ayn Rand. Ela já é falecida, então, mas a Ayn Rand ela viveu na Rússia no período do comunista e ela saiu fugida de lá para estudar nos Estados Unidos, né? Mas como uma forma de fuga mesmo, né? E foi morar nos Estados Unidos. E quando ela chegou nos Estados Unidos, ela percebeu que tudo que acontecia lá na Rússia, que os americanos estavam incorporando também alguns traços daquele comunismo, daquele esquerdismo russo, né? Então, o que a Ayn Rand ela chamou isso de Era da Inveja. O que é a Era da Inveja? A Era da Inveja é uma coisa que o PT, foi um discurso que o PT se fez valer disso aqui no Brasil e se fez valer extremamente em gênero, grau e número, que é o discurso seguinte, é o discurso que tudo aquilo que o homem ele é sempre atacado pelas suas virtudes e não pelas suas falhas. Então, se você tem, por exemplo, aquela imagem que sempre você vê nas fotos, que é uma mansão, né? Um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma família, 4, 5 pessoas, uma família, uma mansão, todos bem vestidos, todos bem aparentados e tal. Então, assim, esse tipo de comportamento vencedor, esse tipo de comportamento vencedor, aquele tipo de comportamento de virtude, de você ter coisas boas, de você ter boas roupas, de você ter uma boa religião, de você ter princípios e tal, né? Todas essas virtudes que o ser humano cultiva, elas deveriam ser atacadas, né? Mas o ser humano ele não deveria ser atacado por suas falhas. Então é o que acontece hoje. É o que acontece hoje que um cidadão lá do aglomerado lá, ele passa o dia inteiro fumando maconha. Ele fuma maconha o dia inteiro, né? E quando chega num determinado momento que ele está muito louco e tal, e que ele não tem mais dinheiro para poder fumar e tudo, ele sai para poder roubar, né? E essa pessoa que possui essa falha, essa pessoa, ela não é atacada, ela é uma vítima do sistema. Ela é considerada uma vítima do sistema. Então a Ayn Rand, ela percebeu isso lá na Rússia. Ela percebeu isso, que ela chamava, ela autodenominou isso de Era da Inveja. Era da Inveja é quando uma pessoa atacava o outro pelas suas virtudes. Se você é branco, hétero, religioso, mora numa mansão, você tem filhos saudáveis, né? Você tem muitos carros na garagem, você tem motos, você tem empregados, você gera empregos, tal, você tem uma grande empresa e tal, você é um fascista opressor. Então,
esse tipo de coisa é o ataque à pessoa pelas virtudes, por tudo aquilo que é virtude que a pessoa se empenhou naquilo, a pessoa se empenha igual o Jeff Bezos se empenha em levantar de manhã cedo para ser um dos homens mais ricos do mundo, acordar às 5 horas da manhã, ter bons hábitos, procurar não beber, procurar não usar drogas, procurar ser saudável, fazer caminhadas e não sei o que. Todas essas virtudes, né, elas são atacadas por essas pessoas. Então a Ayn Rand percebeu isso, e esse foi o discurso, né, do PT aqui no Brasil, né, do PT e do esquerdismo de uma forma geral, né? Então nós temos as pessoas que mais são atacadas são os empresários, aquelas pessoas que possuem grandes empresas, grandes fortunas, né, e aquelas pessoas que têm as suas falhas, que passam o dia inteiro fumando maconha nos aglomerados, que saem para assaltar e não sei o que, essas pessoas são consideradas vítimas da sociedade. Mas aquelas pessoas que têm virtudes são considerados fascistas, né? Eles são os fascistas. E então esse é todo o discurso do PT. A Ayn Rand, há muitos anos atrás, ela detectou isso na Rússia. Ela detectou isso, né? Só que o PT, ele ainda se contradiz nesse discurso. Ele ainda se contradiz ainda mais nesse discurso. Por quê? O que o PT faz? O PT sentiu que esse discurso não colou no Brasil. Porque o que os brasileiros queriam ser mesmo, eles queriam ter dinheiro, eles queriam ter bons celulares, boas casas, eles queriam isso mesmo. Então, o que o PT fez? Aí, já no governo do Lula, o Lula vai se unir a quem? O Lula vai se unir a um partido de direita conservador e cristão, que é os republicanos. Então, a partir daí, quando ele se une com o Zé de Alencar, né, então o PT ele se une com a direita para poder governar o Brasil, aquela direita fascista, opressora, cristã, dos bons valores e não sei o que e tal. Então ele se une para poder o quê? Para poder contradizer o seu próprio discurso, aquele discurso de operário, de não sei o que e tal, que o Lula tinha, né? Então isso começa a cair por terra. Então isso cai completamente por terra. E agora, o que o PT faz? Agora, quais são as perspectivas agora? O que eles estão fazendo? Eles estão tentando montar uma aliança com o Alckmin. O Alckmin foi aquele, né, que era do PSDB, né, que foi inimigo mortal do PT nos anos 90. Ninguém precisa dizer que o PSDB foi um inimigo clássico do PT nos anos 90. Né? Então o PT vai se ajuntar novamente com um partido que ele outrora, lá no passado, né, para os petistas era repugnante, mas eles vão se juntar por quê? Por causa da fome do poder. Essa fome do poder do PT é muito grande. Né? Então essa fome do PT pelo poder, ela não respeita discursos. Né? O PT não é um partido de esquerda. O PT não é um partido de esquerda, por quê? Porque se une a partidos de direita como republicanos, se une a partidos como o PMDB, se une a partidos como o PSDB. Então o PT nunca foi esquerda no Brasil. Né? E hoje, uma pessoa que ganha 30 salários mínimos e mais um monte de regalias, uma pessoa que gasta 312 mil reais para poder fazer uma viagem para a Europa, enquanto o trabalhador vive aí com 1.000 e poucos reais, né? Uma pessoa dessa não pode se dizer sindicalista. Ou seja, o Lula, ele não pode dizer que ele é sindicalista, porque o Lula não é mais sindicalista. O PT não é um partido de esquerda, não é um partido sindicalista. O PT se contradiz em diversos momentos da sua história, entendeu? Então eu conheço bem a história do PT. Então quando você prega para mim essas besteiras nas redes sociais, quando você prega essas baboseiras petistas para mim nas redes sociais, de partido de bandeira vermelha, de não sei o que, entendeu? Saiba que eu não vou excluir porque você é meu amigo, você, né?
eu não levo isso para o lado pessoal, porque os petistas, como eles são enganados, eles levam isso para o lado pessoal, mas eu não levo para o lado pessoal, né? Eu continuo prosseguindo, né? Eu sou amigo de todo mundo, mas eu tenho que dizer que eu estou cagando e andando pro PT. Eu quero que o PT e o Lula se fodam, né? Literalmente o PT e o Lula se fodam. É isso que eu quero. Por quê? Porque toda contradição, toda forma de corrupção, toda forma de enganação, toda forma de discurso errado existe dentro do PT. Existe dentro do PT porque eu como músico, eu já fui levado em rodas de petistas, em rodas de pessoas, de militantes desses partidos, e eu sei exatamente como é. E eu tenho 50 anos e eu vi o PT nascer. Tá? Eu vi pessoas como a Sandra Starling abandonarem o PT por causa de traição ideológica. Eu vi pessoas como o Hélio Bicudo abandonarem o PT, fundadores do PT, né? Abandonarem o PT. Eu vi pessoas como Fernando Gabeira, assim, massacraram o PT depois de fazer parte do PT. Por quê? Porque o PT não é um partido de esquerda, o PT não é um partido sindicalista, o PT não luta pelos trabalhadores, não luta em prol de trabalhador coisa nenhuma, né? E eu vi pessoas como Palocci, né? Eu vi corrupção do Palocci, eu vi do Delúbio, eu vi do Vacari Neto, eu vi do Pimentel aqui em Minas Gerais, o ponto do servidor ficar sem o 13º, tá? Aqui em Minas Gerais. Então eu vi toda essa corrupção, eu vi o mensalão, eu vi tudo isso. Então assim, não me venha com essa baboseira, com essa besteira de PT, tá? Não me venha com isso. Por quê? Porque isso é simplesmente deplorável. É deplorável da sua parte, deplorável que você pregue uma baboseira dessa, que você pregue uma besteira dessa para os outros. Você pode até fazer isso e os petistas conseguem inserir isso na cabeça das pessoas para que você faça isso com as pessoas de mente mais fraca, mas com uma pessoa que tem história, filosofia, uma pessoa que vive no mundo artístico, como eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Eu não posso ser conivente com esse tipo de coisa, né? Para mim, ser conivente com esse tipo de coisa é ser contra o trabalhador brasileiro, né? E toda essa coisa aí de que artista tem que ser petista, que não sei o quê, ou tem que ser de esquerda, entendeu? É simplesmente, isso aqui no Brasil entrou simplesmente, sabe por quê? Por causa da Lei Rouanet. Você sabe o que é a Lei Rouanet? Eu vou te falar o que é a Lei Rouanet. Eu sou músico e eu sei muito bem te explicar o que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é o seguinte: o artista aí, como essa turma aí, a turma do Dendê lá da Bahia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, né? Essa turma do Dendê aí, a turma da Bahia, eles eram os padrinhos desse tipo de situação aqui no Brasil, foram padrinhos disso aí. A Lei Rouanet, ela funcionava da seguinte forma, ela ainda funciona da seguinte forma ainda, mas assim, já não é mais sobre a tutela do PT, entendeu? Porque tudo que sai da tutela do PT já não é mais o que o PT queria. Mesmo que ainda a Lei Rouanet exista, ela não é mais o que sob a tutela do PT, então acabou, né? Os petistas são assim, mesmo se a lei ainda existe, mas se ela não está na tutela do PT, então ela não é mais a Lei Rouanet. Então, esse é o discurso do PT. Mas a Lei Rouanet, ela funciona assim. Eu sou músico, quero montar um espetáculo. Então eu vou lá e coloco lá assim que meu espetáculo vai ser no Palácio das Artes e tal, e vai custar R$1 milhão. Então eu saio em busca do patrocínio, uma empresa para poder patrocinar. E essa empresa, ao invés de pegar aquele dinheiro dos impostos, que era para o trabalhador ter saúde, educação, segurança e não sei o que e tal, essa empresa ela coloca esse dinheiro
no meu espetáculo. Por quê? Porque ali ela tem uma propaganda da empresa no meu espetáculo, né? Ó, está sendo patrocinado pela empresa tal. Então, assim, por que ela daria isso para o pobre, para o trabalhador, para a educação, saúde, educação e segurança, sendo que se eu sou um músico muito conhecido e ela pode patrocinar, então ela vai me patrocinar aí por 1 milhão, né? O dinheiro dos impostos ela coloca e ela ainda tem o aval ainda de uma propaganda ainda. Isso vira um marketing para essa empresa, né? E eu pego esse 1 milhão de reais e monto o espetáculo, tiro o meu lucro, pago todas as pessoas e tiro o meu lucro e o que eu faço? No final eu vou lá e ainda cobro a bilheteria ainda dos mais pobres, do trabalhador, do assalariado, né, do pobre. Eu ainda vou lá e cobro a bilheteria dele, né? E a bilheteria desses caras, Gilberto Gil, Caetano Veloso, não sei o que, a bilheteria deles é R$400, 450, 530 reais. A bilheteria deles é assim, né? A bilheteria deles, pobre, trabalhador, sim, né? O cara que luta ali no sindicato ali, tá? Esse cara não vai no show do Caetano por causa disso, porque é 400 pratas, cara. Então, assim, o salário mínimo é 1.100, 1.200 e tal. Um show do cara desse é 400 pratas, né? Com o dinheiro do quê? Patrocinado com o dinheiro do quê? Da Lei Rouanet, né? E depois o que essa turma começou a fazer? Essa turma, não satisfeita somente com isso, né? Eles começaram, né? Então o pobre, ele pagava de duas formas. Ele pagava quando a empresa pegava o dinheiro que era para ser para os impostos, para saúde, para educação e segurança, que era para o pobre, né? E pagava, por exemplo, para mim, para eu fazer um espetáculo e para eu tirar o meu ganho com isso, né? Então, e também o pobre, ele pagava também para vir ver o meu espetáculo, 400 pratas, né? Então, assim, de todas as formas, o pobre, o trabalhador, só se ferrou na Lei Rouanet, Então, assim, a Lei Rouanet, ela serviu, aí não muito satisfeito, ela serviu de cabide de emprego. Aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a superfaturar os espetáculos. Exemplo, eu recebi R$1.000 de uma grande empresa para fazer um espetáculo no Palácio das Artes, R$1 milhão. Exemplo. Aí, o técnico de som, se ele ganhasse por uma noite R$5.000 por uma noite, né? Então eu colocava lá 15 mil. Né? O cinegrafista lá e tal, se ele ganhasse lá R$10.000, eu colocava lá R$30.000. Então começamos a superfaturar os espetáculos, né? E todo mundo lembra desse superfaturamento e dessa farra da Lei Rouanet. Todo mundo lembra aí da Operação Boca Livre, que foi uma operação que a Polícia Federal fez para pegar mesmo esse tipo de coisa. Então, assim, é impossível você falar de Lei Rouanet no Brasil sem falar de corrupção, tá? Eu vivo nesse meio, eu sei muito bem o que é, tá? Então, assim, o PT, ele se fez valer do discurso dos músicos e ele conquistou essa mídia toda aí por causa do dinheiro dos benefícios. Quais eram os benefícios? Os benefícios, eles vinham do pobre, do trabalhador, do dinheiro dos impostos, do pobre, do trabalhador, daquele cara que fica lá no postinho lá, esperando um atendimento e não consegue ser atendido, daquele cara que liga para a polícia para poder fazer uma ocorrência e não tem viatura para poder vir na casa dele para poder fazer a ocorrência, entendeu? Então, assim, foi se valendo disso que o PT comprou a classe artística no Brasil. Foi esse dinheiro dos impostos que o PT jogou dentro da classe artística, né? Para receber o apoio de Gilberto Gil, para receber o apoio de Caetano, para receber o apoio dessa turma toda, da turma do Dendê da Bahia, e mais de todos os outros músicos. E quem ficou fora disso eram os que não eram agraciados pelo PT.
foi Lobão, Lobão que depois relatou isso, que não era mais petista e foi excluído. Essas pessoas são excluídas. As pessoas são excluídas da cartilha do PT. Então, para mim, meu amigo, você que milita isso para mim, saiba somente, eu não vou deixar de ser seu amigo por isso, mas eu tenho que dizer em alto e claro, bom tom, tá? Que eu pertenço a uma classe trabalhadora. Tá? Eu pertenço a uma classe trabalhadora. Eu pertenço a uma classe que eu acordo todos os dias da manhã, 5:30 da manhã, para poder ter aula às 7 horas, para poder começar as minhas aulas às 7 horas. Eu paro de lecionar 10 horas da noite. Eu tenho 13 horários de aula todos os dias. Eu fico aqui no meu trabalho 15 horas todo dia. Eu perco entre 16 a 17 horas fora de casa. Então eu pertenço a essa classe trabalhadora, tá? E eu não aceito ser enganado com baboseiras, com besteiras de partido de bandeira vermelha, com gente filha da puta como Lula, gente filha da puta como Zé Disseu, gente filha da puta como Palocci, gente filha da puta como Vacari, gente filha da puta como Delúbio, gente filha da puta como Pimentel, gente filha da puta, como todos esses. Então assim, você vai continuar sendo meu amigo, mas eu quero que o PT e o Lula, eu quero que eles se fodam, porque são todos um bando de filha da puta. É isso que eu quero falar pra você. Você vai continuar sendo meu amigo. Você pode comunicar comigo nas redes sociais, eu não tenho ranço nenhum, tá? Por quê? Porque eu sou livre para poder expressar a minha atitude e para dizer que o PT é um partido que não vale nada. O PT é um partido lixo. O PT é um partido que não existem homens por natureza dentro do PT. Não há homens por natureza. Se você é homem por natureza, se você tem condição de ter ética e moral, você não deveria estar dentro do PT. Tá? Então assim, é isso, né? E gostaria de dizer que muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Eu falei tudo que queria falar, Deixei bem claro para você por que eu não sou petista, tá? Por que eu não sou petista e também não sou direita, não sou centro e tal. Eu sou anarcocapitalista, para mim o Estado é um fardo sobre nós. Para mim o Estado é um fardo que colocaram sobre nós e que nós temos que suportar todos esses políticos corruptos e também os cachorros, os pau-mandados que eles vão criando mentalmente para poder combater, para poder combater vamos dizer assim, a liberdade humana de ser livre, de não ter que seguir lei de político nenhum, tá? É isso que eu sou um libertário, E é por isso que eu sou músico, por isso que eu sou um artista, Porque eu sou libertário antes de tudo. Para mim, partido de bandeira vermelha nunca foi libertário desde a sua origem. Eles são todos ditadores, são todos corruptos, são todos vagabundos, safados. O Lula é um safado, um pilantra, um marginal da pior espécie. É o Lula, tá? Então é isso. Agradeço, você por ter visto e um abraço a você, um beijo no seu coração. Tchau.